Então, vocês já conhecem todos a Rosário, não é? Mais ou menos. E eu queria perguntar-te onde é que nasceste. Eu sei que tu nasceste perto de Tomar, mas gostava que me falasses Do sítio. do sítio E do que fazíamos. e do que fazíamos. Não? Temos. Tá? Agora está-se a ouvir. Pronto. E então Vou começar por aí, vais começar por nos falar. do sítio. Eu nasci numa aldeia perto de Tomar, a 7 km de Tomar. Era uma aldeia que para a época era, acho que tinha muitas coisas. É uma aldeia que neste momento não tem piada nenhuma, mas na altura tinha algum interesse. Ela é atravessada, passa a linha do norte, portanto, antes de haver o ramal de Tomar, era a estação que servia Tomar, e era uma aldeia que tinha praticamente tudo aquilo que nós precisávamos. Tinha a escola primária, onde eu andei na escola primária, tinha uma fábrica que dava também um certo movimento à aldeia, portanto tinha médico, tinha farmácia, tinha lojas onde se vendia desde dos tecidos às drogarias, o arroz e a massa a granel, tudo, portanto numa altura em que não havia plástico. Aliás, a feira de Santiria em Tomar, antes de haver plástico, era muito mais engraçada. Quando apareceu o plástico, perdeu um bocado a graça, mas era assim uma aldeia que tinha muita vida. Tinha azenhas, tinha lagares de azeite, tinha uma série Eu tinha de ficado coisas. com a sensação que as fábricas eram duas. Não, era só uma. Era uma de fiação? Não. A fábrica de fiação era perto do mar, mas era a fábrica de papel do Prado. O que havia ali que tinha alguma graça é que vinham de comboio carregamentos de papel que vinha da América. E ficavam ali num armazém que ficava assim cheio até lá acima. E isso servia de quê? Para eu e miúdos mais novos e as minhas primas, normalmente, utilizávamos esse armazém que estava cheio de papel até ao teto e fazíamos de escorrega. Portanto, íamos até lá acima e fazia de escorrega. E era outra coisa também muito interessante, que nós descobríamos ali naqueles papéis, naqueles fardos de papel que vinha da América, porque depois ia para a fábrica de papel do Prado, passava por ali. Eram figurinos de mulheres americanas que nós ficávamos assim, porque na aldeia nunca tínhamos visto assim coisas tão diferentes. E, por outro lado, era uma aldeia, portanto, eu fiz lá a escola primária e naquela altura nós tínhamos umas férias que iam de julho até outubro, voltávamos a ter aulas a 7 de outubro, portanto havia ali um período de férias. Eu depois fui para estudar também, mas havia ali 3 meses de férias que nós ajudávamos as mães ou qualquer coisa, mas também não tínhamos muita coisa para fazer. Além dos residentes dali, havia outras crianças que já tinham, outros adolescentes que já tinham ido para viver para outros sítios, mas que naquela altura iam para ali para a casa dos avós, porque passar as férias, não é? E então, nessa altura, era muito engraçado porque organizávamos sempre teatros. Desculpa interromper-te, onde é que vocês organizavam esses teatros? Tínhamos um grêmio, depois passou por outro edifício, passámos a chamar clube, que era mais fino. Como é que se chama a aldeia? Porto da Laje. Portanto, aqui este desenho eu fiz para aí com 12 anos, que era a vista que eu via, que é a estação de caminho de ferro e umas árvores que havia ali. Pronto, nós nas férias
Nós organizávamos muitas coisas, mas era principalmente os teatros dos mais velhos. Os mais velhos organizavam, as nossas mães, como eram assim pessoas assim, os mais velhos que tomavam conta de nós, e então eram assim as férias. Eu lembro-me com 6 anos, lembro-me de ter ido dizer uma poesia, e pronto, depois eram brincadeiras assim, mas era muito engraçado. Mas em relação ao teatro, havia outra coisa engraçada na aldeia, que era, havia aquelas famílias que a família toda faziam teatro, eram atores, não era? Que andavam de terra em terra. Portanto, como ali, eu tenho a impressão que devia haver alguma possibilidade de alugar uma casa para aquela família, e havia o tal clube onde nós tínhamos uns giradiscos, que na altura também era assim uma inovação, com uns discos, tínhamos uma mesa de ping-pong, ouvíamos música, e então essa família que passava ali, por exemplo, 3 meses a fazer teatro nesse clube, e adaptavam-me. Eu lembro de ver uma peça do Camilo Castelo Branco, como é que se chamava? O Amor de Perdição. O Amor de Perdição, representado por eles. E tinham sempre, eles representavam ao fim de semana e tinham sempre a sala praticamente cheia. As pessoas gostavam muito daquilo. Pronto, e era assim a vida na nossa aldeia. Uma aldeia gira. Que agora não tem graça nenhuma, não tem mesmo graça nenhuma. Tinha médico, tinha farmácia, tinha tudo isso, e agora não tem mesmo graça nenhuma. Olha, e depois deixa-me só dizer uma coisa. Desculpa. Que mais tarde nós íamos passar férias, por exemplo, para o Nazaré, mas antes de irmos para a Nazaré íamos para o Ogrual. E então para o Ogrual, que a Maria também conhece, que é uma nascente do Rio Nabão, e eu lembro-me que era assim uma semana que se levava colchões, panelas e tudo, e ia tudo uma semana para o Ogrual. Passar férias. Olha, depois foste para Tomar. Depois fui para Tomar, portanto fiz a escola primária lá em Porto Alage, depois fui... há outra coisa também engraçada, antes de ir para Tomar, é que aquela aldeia tinha praticamente tudo, mas havia uma coisa que não tinha, que era a igreja. Portanto, mas nós tínhamos que ir à missa, portanto tínhamos sempre... e as igrejas eram normalmente 2 quilómetros, uma delas era Sensoldos, onde agora se faz aquele festival interessantíssimo dos bons sons, mas íamos quase sempre em grupo, a pé, íamos à missa, tínhamos que ir à missa. Pronto. E depois, o que foste tu fazer para Tomar? Depois fui para Tomar. Em Tomar, na altura, não havia liceu, o liceu mais próximo era em Santarém, e, portanto, ou ia para a escola industrial e comercial, acho que era assim, ou ia para o colégio Nuno Álvares. Claro que eu não tinha hipótese de ir para o colégio Nuno Álvares, e fui para a escola, fui para a escola industrial até aos 17 anos, e depois daí passei, como eu queria ir para as Belas Artes, quem vinha do liceu com o 5º ano podia fazer o exame de admissão, de desenho, e entrava. Quem vinha da escola, que era o meu caso, tinha que passar pela António Arroio. Portanto, eu vim de Porto Alage para Lisboa com 17 anos para ir frequentar a António Arroio, que foi a escola que eu mais gostei, onde aprendi muitas coisas, mais até do que nas Belas Artes. E depois fiz um exame de admissão, não é? Como faziam os que vinham com o 5º ano, mas tive que passar pelos 2 anos da escola António Arroio. E entrei nas Belas Artes. Aí. Como foi a tua vida? Portanto, tu quando vieste para Lisboa foste para a casa de uns tios, não é? Fui para a casa de uns tios, depois... Mas depois foste trabalhar. É assim, quando fui para as Belas Artes, os meus pais não podiam continuar, portanto tive que arranjar um trabalho para ir para as Belas Artes. E esse trabalho foi no Ministério do Trabalho, onde estive 5 anos. E
E depois, mais tarde, comecei a dar aulas. O que é que tu fizeste, o que é que fazias no Ministério do Trabalho? Porque é assim, o que é que vai? No Ministério do Trabalho estava num serviço que não era na Praça de Londres, mas que era um centro de documentação, um centro de informação e documentação que tinha uma tipografia, não era? E eu estava eu estava num sítio onde fazia as capas, os cartazes, as capas dos livros, ainda com aquela letra de calque, onde havia, nessa secção onde eu estava a desenhar com outras pessoas e havia um grupo também, normalmente eram estudantes, nós éramos estudantes eu era estudante de Belas Artes e o Lima também, e havia um grupo sempre também de alunos de letras que faziam as revisões dos livros, dos textos. E pronto, e depois ia à escola, às Belas Artes, que foi, pelo facto de eu estar a trabalhar, já foi assim um bocadinho, a sensação que eu tenho é que não foi, não aprendi, mas como não tinha que trabalhar, foi assim um bocadinho mais difícil dedicar-me às Belas Artes, enquanto que na António Rui tinha o tempo todo e pronto, eu gostei muito de andar na António Rui. Que professores é que te marcaram mais nas Belas Artes? Nas E Belas não só, no teu Artes, trajeto? sim. Nas Belas Artes eu tive como... Pronto, isto tudo, o que eu gostava mais de fazer era o desenho, na verdade. Mas nas Belas Artes fui aluna do professor Lagoa Henriques e da professora Clara Neres, foi assim quem me marcou mais. Mais tarde, já para aí em 1900 já depois das Belas Artes, houve ali uns cursos na Sociedade Nacional de Belas Artes com o professor Sá Nogueira, que eu também gostei muito, umas aulas de desenho. Isto porquê? Porque enquanto na António Rui, mesmo nas Belas Artes já um bocadinho mais solto, mas passávamos horas a desenhar modelo, que é muito interessante, mas que depois de passar pelas aulas do professor Sá Nogueira, eu acho que já não fiquei tão preocupada em que as proporções das pessoas estivessem certas, o nariz no sítio certo. Com o professor Sá Nogueira, acho que passei a gostar mais do traço, mesmo que as proporções não estivessem certas, mas ter mais prazer em desenhar, assim. Pronto, isso a nível de desenho foram essas experiências e pronto, eu gosto muito de desenhar e desenho mais do que, até porque não tenho espaços para grandes pinturas, mas o que eu faço mais é desenhar e que eu gosto. E depois? E depois? E depois como é que foi? Tu tiveste uma experiência familiar que não correu lá muito bem, não é? Sim. Que não foi simpática, conta lá isso. É sim. Portanto, qual foi a experiência? Eu vivia numa aldeia na altura da guerra colonial, não é? E fazia muita impressão, era rara a semana que não houvesse naquelas aldeias perto uma pessoa que tivesse morrido. Isso fazia-me um bocado confusão. E depois, o meu irmão é mais velho do que eu, 9 anos, e ele também teve que, depois de estar 2 anos quase a sair da tropa, foi 2 anos para a Guiné, e aquilo foi assim uma perturbação grande na família, porque toda a gente estava preocupada, principalmente a minha mãe, parecia que tinha os nervos à flor da pele, que aquilo, portanto, essa guerra colonial para mim foi assim, pronto, não foi só para mim, para toda a gente, era assim uma coisa que nos perturbava muito. Mas foi uma coisa que tocou de perto. Claro. Olha, quando estavas no Ministério do Trabalho, também tiveste outras experiências com amigos que tu tinhas, pessoas mais velhas do Ministério do Trabalho. Tu não andaste envolvida a fazer cartazes e prospectos para uma peça de teatro? Sim.
assim, às tantas um amigo meu pergunta-me se eu não quero ir para o primeiro ato. Tens que explicar o que era o O primeiro. que era o primeiro ato? Eu ia daqui, eu morava aqui na Rua de São Bento, íamos de elétrica até Algés ao primeiro ato, e era uma peça que estava, uma experiência do Jorge Listopado, em que todos os dias fazíamos exercícios de voz, de não sei quê, e a peça foi toda escrita novamente. A peça, conta lá o que é que era a peça. A peça era uma peça chinesa, milho para o oitavo exército, mas eu já não sei muito bem a história. Tá bem, sei não. que nós íamos rodando, e eu acabei por tomar conta do cenário, pronto. O cenário também, ainda desenhei algumas roupas, mas o cenário era, olha, agora está aqui uma corda muito gira, pronto, e eu tinha que tomar conta do que era o cenário. Pronto, o meu trabalho, aliás, está aqui, depois editou-se um livrinho, depois eu mostro ao João um livrinho que conta essa experiência. Eu não representei, aliás, eu não representei, apareço aqui como autora do cenário, mas como digo, o cenário também era, olha, o que vai aparecendo, eu tinha que registar o que é que aparecia no cenário. Olha lá. E depois no fim também cantava, fazia assim, de pano de fundo, sempre assim uma música sempre muito repetida, enquanto a peça se ia Fazias a música de fundo. Nós íamos fazendo a música de fundo. Pronto, foi assim uma coisa engraçada. Mas esqueceste de dizer quem foi o encenador. Foi o Jorge Listopado. Pois, mas não tinhas dito. Disse. Então fui eu que me baralhei. Então... E agora entro nas peças do João Dávila. Quer dizer, entrei. Mas falo sempre muito baixinho, não é? Tens que arranjar o microfone destes. Pois. Olha, e depois, como é que foi no 25 de Abril? Andaste a pintar Andei. painéis? Sim, mas antes do 25 de Abril, deixa-me só dizer uma coisa. Esta coisa da guerra colonial já me perturbava. E antes do 25 de Abril, alguém que eu já não sei quem foi, mas não sei mesmo, que me pediu para fazer um desenho para ilustrar uma coisa que eu não fui, o ataque em Viriamu. Portanto, eu devo ter feito um desenho que imaginei com aquilo que me contaram, nunca mais vi o desenho, e eu sei que era para um movimento anticolonial. Foi um massacre. Depois, do 25 de Abril, eu estava no 4º ano das Belas Artes, não me dei conta do que é que tinha havido e vou para a escola. Chego lá, estava a escola fechada, já parece como outro. Estava a escola fechada, eu vim a casa buscar a minha máquina fotográfica, tinha uma Azei Pentax, e eu pensava que tinha tirado umas fotografias fantásticas e nada, não prestam para nada. Pronto, mas vim buscar a máquina fotográfica e fui para a zona da escola, e lembro-me de ver grandes correrias da escola, quer dizer, dali do Chiado, de ver grandes correrias sempre que se percebia que era um PID que ia a fugir. E lembro-me de outra coisa, que é, naquela altura havia sempre pai duas mulheres com ramos de cravos, e naquele dia, claro, que elas não conseguiram vender os cravos, e os cravos foram distribuídos por toda a gente, e a tal história de aparecerem os cravos. Quer dizer, aquilo que eu vi, deve haver outros sítios onde isso aconteceu. E pronto, nesse ano a escola fechou, passámos todos com passagem administrativa, um 10, e pronto, acabei, naquela altura só podia frequentar o 5º ano quem tivesse uma nota, já não sei se era 15, 16 ou 17. Depois houve a reforma a seguir, a escola fechou, depois abriu outra vez, houve uma reforma e eu tive a possibilidade, depois já podia ir fazer o 5º ano, portanto, para aí em 1986, talvez, eu achei, já depois de ter feito o estágio como professora, achei que... E já eras mãe.
e já era mãe, ou a Mariana estava a nascer. Resolvi ir fazer o 5º ano, pronto, achava que devia fazer. E pronto, mas a seguir ao 25 de Abril, aqueles 5 anos foram muito intensos, porque eu depois juntei-me, até porque tinha pessoas amigas que se calhar também me influenciaram, do MRPP, portanto, muitos murais, muito fixe. Foram 5 anos em que eu fiz tantos desenhos, participei, não fui só eu que fiz os murais, mas participei em murais desde de Jales até Portimão, portanto, foram 5 anos assim, cheios de coisas para fazer, pronto. Mais. E depois, está ali uma fotografia de uma pintura que eu acho que foi no Instituto, na parede do Instituto Superior Técnico. Conta-nos lá o que aconteceu. Como é que nós fazíamos as pinturas? Não, mas a história específica sim. desta pintura, não te esqueças de contar isso. Havia muitas pinturas que nós queríamos que representassem o sítio, por exemplo, em Jales, chegámos lá, Jales é umas minas, representámos a torre das minas e depois juntámos mais umas coisas porque queríamos que representasse bem o sítio. Aqui, esta fotografia que está aqui foi na primeira eleição do general Ramalhianes e que nós resolvemos ir desenhar para o Instituto Superior Técnico. E o que é que aconteceu? Na noite anterior, é mesmo assim, nós nunca íamos para uma pintura sem discutir o que é que queríamos, qual era a mensagem que queríamos transmitir. E então levávamos assim, acho que era assim uma tira de papel em que do lado direito íamos desenhar o Ramalhianes e depois desenvolvíamos com pessoas, a democracia, a independência nacional, não sei o quê. Pronto, quem ia desenhar, quem ia fazer, quem se ia encarregar da fotografia do general Ramalhianes era o Guilherme Lopes Alves. Pronto, fiz aquela tarefa. E eu tinha que preencher a outra parte de pessoas, representando aquilo que nós queríamos. E eu não sou capaz de, ainda hoje, desenhar aquilo que vejo. Não sou capaz de desenhar uma pessoa assim inventada por mim. Embora nós, nas Belas Artes, tínhamos as aulas de anatomia, mas eu depois já não sei como é que aquilo funciona. Portanto, tinha que desenhar aquilo, tinha que ter modelos. E não tinha modelos. E o que é que aconteceu? Havia um cartaz que nós tínhamos que arrancar o cartaz para pintar. E não arranca, e às tantas arrancámos mesmo. Quando nós arrancámos os cartazes, aquilo foi uma balbúrdia tal que nos entornaram as tintas, ficámos quase sem camisas, não sei o quê. E o que é que originou? Qual foi o cartaz que vocês arrancaram? Era um cartaz do hotel. Pronto. E o que é que aconteceu? A partir dali, juntou-se muita gente que nos deram tintas, deram-nos roupa e ficaram ali a ver nós trabalharmos. Portanto, durante 2 dias, eu só desenhei, não peguei numa cor sequer, só desenhei. Desenhei as pessoas todas, porque tinha modelos. Tinha, por exemplo, a Mariana. A Mariana foi meu modelo. Tinha, por exemplo, 2 correios que andou a distribuir o correio, ficaram lá parados para desenhar e havia mais, as pessoas iam parando para eu desenhar. E depois, eu nunca desenhei, nunca trabalhava sozinha, aliás está aqui esta gente toda, alguns eram meus colegas nas Belas Artes, que depois iam então utilizar a cor, não era? Eu só 2 dias, de manhã à noite, só fiz desenhos de pessoas, não fiz mais nada. Isso repetiu-se um bocado em Olhão também. Em Olhão também fizemos lá assim uma pintura, de tal maneira as pessoas de Olhão gostavam da pintura. Havia uma... Em Olhão lembro-me de estar uma rapariga a ver eu desenhar e às tantas ela desapareceu. Passado um bocado aparece, ela tinha ido mudar de roupa para eu a desenhar com uma roupa que ela queria.
E houve outra coisa, passados uns anos, o Presidente da Câmara resolveu destruir a pintura e apanhou com um balde de tinta branca pela cabeça abaixo por causa disso. O Presidente da Câmara. E pronto. Isso era a maneira de nós pintarmos. Eu estou a dizer aquele exemplo que eu gosto mais, que foi o do técnico. Depois, já mais tarde, que já tínhamos mais tempo, fazia projeto, sei lá, aquela pintura que fizemos em Cabo Ruivo, numa empena de um prédio, fomos pedir autorização, enquanto que estas não pedíamos autorização nenhuma, não era? E andámos 3 meses a fazer o projeto. Lembro-me de ir à metalúrgica Duarte Ferreira fazer desenhos e daquele ambiente da metalúrgica, dos operários, tirar fotografias, de ir à cooperativa, acho que era Salvador do Pomar, no Alentejo, fazer fotografias e desenhos. Demorámos 3 meses a fazer o projeto, portanto é bem diferente disto. Pronto, e depois chegámos lá com métodos quadradinhos, ampliámos o projeto e desenhámos e pintámos. Pronto, já foi assim uma fase um bocadinho diferente, assim este método dos quadradinhos, que é conhecido de toda a gente, não é? Mas não sei, as pessoas. Mas, não é? Não. Mas nós tínhamos uns amigos que também pintavam, que eram a profissão. Havia 2, mas a profissão deles era fazer aqueles cartazes que antigamente se faziam para os cinemas. Portanto, eu lembro-me de ir ao cinema Alvalade, lá em cima, na parte de cima, e haver assim um cartaz no chão, pronto, e pintavam de pé, não é? E essa experiência dos quadradinhos, como é que se misturavam as tintas, como eles tinham assim uns tabuleiros com as várias tintas, pronto, e era muito, muito interessante essa técnica de pintar os cartazes. Ali no Pedro Nunes. Que eu ia perguntar-te, no Pedro mais Nunes, tarde, na tua experiência profissional... quando foi os 500 anos do Pedro Nunes, não é da escola, do liceu, Não. mas da escola, nós resolvemos, em várias turmas, fazer umas faixas penduradas no edifício de alta a baixo. Exato. Então aí tivemos a oportunidade de ensinar aos nossos alunos essa técnica, não é? De fazer preparar o aparelho do tecido, pano cru, de fazer os quadradinhos. Eu lembro-me que eles faziam os quadradinhos, era assim, tinham um fio e tinham um pó de sapato preto, e depois um pegava num lado, outro pegava no outro, depois esticavam e ficava logo o traço feito. Portanto, isso era... E tivemos a oportunidade de ensinar essa técnica que essas pessoas utilizavam para fazer os cartazes de cinema. Se formos falar assim com pessoas mais novas, não têm noção disso, porque agora é tudo feito de uma forma diferente. E nomeadamente um desses meus amigos, ficou sem trabalho depois de começarem aqui estas novas técnicas, não é? Pronto. E depois reformaste? Depois reformei. Com muita felicidade, deixaste-me lá a trabalhar no liceu. Depois reformei-me e retomei duas coisas que eu gostava, que era... Uma parte era o desenho. Nos últimos... Eu fui colega do Eduardo Salavisa no Pedro Nunes. Portanto, houve uma altura em que ele fez... Tens que explicar quem era o Eduardo Salavisa. Era também professor, era nosso colega. E houve uma altura que ele fez um estudo, teve uma licença sabática até, para fazer um estudo sobre o diário gráfico. Portanto, o diário gráfico é uma coisa que os artistas, desde há muitos séculos, usam para desenhar, para fazer os seus projetos, para fazer apontamentos. E ele fez um estudo e editou um livro com vários autores portugueses, e a nós, na escola e noutras escolas, pediram-nos para nós colaborarmos como é que nós
trabalhávamos o diário gráfico nas aulas, não é? Como é que motivávamos os alunos, que desenhos é que pedíamos, etc. Nós colaborámos nesse trabalho. E nesse primeiro livro, ele pôs lá trabalhos dos nossos Exato, alunos. dos nossos alunos, exatamente. E depois de vários autores portugueses. E nessa altura... Português e não só. E não Ele só, começa por explicar o que são os diários gráficos. Sim, sim. E eu lembro-me que havia uma página de um diário gráfico do Picasso, que era sim. assim um E da formato Frida- A6 muito E pequenino da Frida Kahlo também. também. Pronto, isso o que é que aconteceu? Foi, nessa altura, começa a surgir até a nível internacional, nomeadamente em Seattle, que houve os urban sketches. O urban sketches parece que só desenhamos na rua, mas não desenhamos só na rua, desenhamos qualquer coisa. E depois com a possibilidade da internet de nós publicarmos os desenhos, de vermos os desenhos uns dos outros, criou-se assim um movimento a nível nacional internacional de grupos de urban sketchers. E o Salavisa também resolve criar aqui um grupo de urban sketchers que ainda hoje existe. E então, que conversa é essa? Quem são os urban sketchers? Os urban sketchers são pessoas que que desenham em diários gráficos, desenham sozinhos ou desenham em grupo. Normalmente reúnem-se para desenhar e depois publicam os seus desenhos. E é nessa altura que eu também recomeço. Era uma coisa que eu gostava do desenho, mas estava assim um bocadinho... Tinha os filhos, tinha não sei o quê, tinha os exercícios de geometria descritiva para ver, etc. E depois consegui ter um bocadinho mais tempo para desenhar. Agora estou a desenhar pouco, porque fui posta na rua e ando a mudar de casa, mas passado pouco, mas acho que isto vai passar. E isso foi uma coisa que eu consegui retomar, nomeadamente aqui com o Campo Vivo, organizar também o Desenhar Campo de Ourique. Fizemos coisas muito interessantes e que espero que se retome. Outra coisa que eu também retomei foi a gravura, porque eu tinha feito, quando andei nas Belas Artes, nós tínhamos que escolher uma técnica. Eu escolhi a técnica de gravura, que incluía a gravura desde o linóleo, madeira, em metal, a serigrafia. E isto é uma coisa que em casa, ali no Pedro Nunes ainda fizemos muita gravura, que tínhamos uma prensa e fizemos. Mas depois, reformar não é uma técnica que eu possa... Com os ácidos, não. Com os ácidos, não. Portanto, houve umas férias, ainda quando estava a dar aulas, umas férias que eu fui para Tavira, e na altura o Bartolomeu Cid dos Santos tinha assim uma semana que ia dar um workshop. E não sei se foi uma semana, se foi 15 dias, já não me recordo. E eu aproveitava. O Carlos ia para a praia com os miúdos e eu ia para a gravura e depois só ia à praia ao fim de semana, que também foi uma experiência muito engraçada com o Bartolomeu Cid dos Santos. Depois de me reformar, eu gostava de voltar a fazer gravura, e então foi quando eu fiquei ainda uns anos no ateliê do mestre Zé Faria a fazer gravura. E pronto. Com o Salavisa criei o meu blog, portanto eu agora continuo a desenhar e, como eu disse, quero retomar o Desenhar Campo de Ourique depois da minha mudança feita. Olha, mas foi importante, tu também, quando logo no início de reformares, fazeres o teu blog. Ah, sim, sim. Como é que se chama o teu blog? De que me servem os olhos. Foi o Salavisa que me ajudou a fazer o blog. De que me servem os olhos. Foi o Salavisa que me ajudou a fazer o blog. Pronto. Então, e depois, aqui em Campo de Ourique? Aqui em Campo de Ourique fazer... Foste desenhar, integraste o Campo Vivo, não foi? Exato. Está aqui uma fotografia no quartel. Primeiro nós tentámos andar por vários sítios. Fomos ao quartel, fomos à Rua dos Sete Moinhos. O que é o Campo Vivo?
Um campo vivo, olha, tu sabes dizer melhor que eu. Campo Vivo é um movimento de cidadãos aqui de Campo de Ourique que organizam e pensam várias atividades, podem ser atividades mais políticas, mais filosóficas, mais poéticas, mais populares, como, não é? Como estava a pensar na festa do vizinho. Exato. E pronto, e com isso tu depois fizeste o desenhar Campo de Ourique, não é? Sim, eu organizei o Desenhar Campo de Ourique, com outras pessoas, claro. Mas, primeiro, queríamos desenhar assim nos vários... Conhecer o bairro através do desenho. E desenhámos em muitos sítios. Neste momento está um bocadinho parado, mas vamos retomar. Mas desenhámos no cemitério dos Prazeres, na Rua dos Sete Moinhos, na loja do Sr. Carlos, da drogaria, que já fechou. Sim, no Pátio dos Artistas. Está ali, não é? As igrejas, a Igreja de Santo Condestável, os vitrais do Almada Negreiros, a Igreja de Santa Isabel, Rua, sei lá, não é bairros, como é que se chama aquilo? As chaminés e aqueles bairros antigos, como é que se chama? Os pátios. Também fomos desenhar os pátios, as chaminés, também dedicámos uma sessão às chaminés. E eu lembro-me também de desenharmos edifícios e desenhar as platibandas e os azulejos dos edifícios. Aliás, foi um dos primeiros até. Foi muito giro esse também. E o que é que desenhámos mais? Desenhámos muita coisa. Mas faz falta tu voltares a fazer. a retomar. Eu não sei se querem fazer alguma pergunta a Rosário. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é lapidar, que ela me disse outro dia, que é desenhar é inevitável. Que eu acho uma coisa lapidar. Pode? Eu perguntei à Rosário se ela estava a conversar comigo, a dizer-me que agora por causa da casa não desenhava, e eu perguntei-lhe se desenhar, se perdia a mão a desenhar. E responde lá. É assim, pode sempre retomar, mas perde-se alguma coisa, mas que é fácil retomar. Tu disseste uma coisa muito interessante, como andar de bicicleta, não, um gajo nunca te esquece. Não é? Não é? É verdade. Eu achei graça a esta resposta. Ninguém mais quer fazer pergunta nenhuma? E quem é que quer começar a desenhar com ela? Diz. Também era engraçado contares as peripécias que tiveste nesta coisa do desenhar Campo de Ourique. É uma questão engraçada, que parece muito simples. Vamos desenhar as drogarias antigas, ou as lojas antigas. Parece muito simples. A Rosário ia tratar do assunto, falar com as pessoas, mas tinha muitas negativas. Não queriam que desenhasse. Explica lá isso, que é engraçado. Até desculpa só para não estar a falar mais. É muito curioso o que se passou com aquela coisa dos bailes de domingo. Sim, os alunos da Polo. Dos alunos da Polo. Era muito engraçado que contasses. Fomos aos alunos da Polo, mas foi difícil, porque depois eles achavam que o desenho, havia determinadas pessoas que não podiam ser desenhadas, porque depois o marido ou não sei quem podia ver, assim, problemas desses, assim, complicados, não é? Depois lá nos deixaram ir, mas ao fim de muito tempo, de insistirmos muito, porque havia esses problemas, podíamos desenhar assim e não sei o quê. Pois, às vezes o desenho nem se percebe muito bem, porque às vezes são coisas tão rápidas, ainda por cima as pessoas a desenhar. Não estamos a dançar, que não temos tempo de identificar muito bem as pessoas, mas eles estavam muito preocupados com isso. Pois, se calhar nos intervalos do marido que anda a trabalhar e não querem, porque eu também... As madames quem vai não, dançar? as mulheres.
Ai, não, era outro. Ah, então seria outro. O quê? Não, as Sim. pessoas preocupavam-se Não. para ninguém, para o marido ou não sei o que, não saber. Sim, É sim, isso. sim, sim. Porque quando o nosso Pedro Segonho, o nosso porque eu digo porque é querido, pronto. Não é porque eu não gosto do Hugo, claro que sim. Gosto sim, senhora. Mas quando o nosso querido Pedro Segonho fez uma inovação muito bonita, que muitas pessoas ficaram andaram doidas a correr, com os vestidos, fizeram umas passagens de modelo. Uma loucura, andaram aí no Acolau, com essas coisas todas, tudo queria coisas mais lindas que os lindos, etc, etc. E depois houve passagens de modelos que até é muito teórico, muitas pessoas não souberam, que havia as maquilhadoras que iam lá fazer essas coisas, tudo, e foi uma passagem de modelos muito bonita, e as pessoas de lá que andavam a dançar, aquilo foi uma guerra porque acharam que nós fomos os intrusos, que no fundo eram homens e mulheres, não é? E então é que se contou essa história, que estavam nas mesas, que eles compram mesas ou alugam mesas, eu não cheguei a perceber, eu não gostei da experiência, muito sinceramente não gostei. Gostei da organização do Pedro, achei bonito, como do quartel, também passou a passagem deles, mas era com meninas mesmo, modelos. E o que a Rosarinho está a dizer é exatamente o problema dos homens e também das mulheres, claro, isto não é só dos homens, a gente não estamos aqui a falar só, é de saberem quem é que anda para lá na bailarica saloiro, não é? Pronto, era essa conversa. E também vou só dizer à Rosarinho, pronto, é só uma graça, que eu também, a minha mãe não me deixou ir ao primeiro ato. Na altura era o João, era o António Grosso, de quem eu sou amiga do João Grosso, o António Grosso, que era meu namorado na altura, eu fui, mas depois vinha muito tarde e a minha mãe disse, não, acabou-se a história, porque ainda podes ser violada no meio do caminho. Quer dizer, não disse assim, na altura não se chamava violada, mas chamava-se maltratada. Claro. Não se chamava violada, eu com 72 anos. Mas eu estive lá no primeiro ato também. Gostei muito daquele espaço, achei-o muito bonito. Era assim, eu já estava um bocadinho, já trabalhava, já fazia assim. Sim. Olha, diz lá como é que se chama o primeiro ato hoje em dia, porque ainda existe. Agora chama-se quê? Amélia Rei Colasso? Não, sim. É? Teatro Municipal Amélia Rei Colasso. Pois. Onde é que é esse teatro? É Algés. Algés. Não, quando se entrei em Algés era ali do lado esquerdo. Mas pronto, aquele teatro ainda foi antes do 25 de Abril, ainda teve aquelas peripécias de irem a casa de não sei, de pedir a casa de não sei quem buscar os textos que estavam escritos, e na véspera vermos lá assim uma pessoa de óculos escuros e de gabardine. Pronto, foi isso assim. Pronto. Essas peripécias. Exato. Rosário, é bom tu te fazeres uma descrição. Primeiro faço a pergunta, que é a melhor maneira de obter uma resposta. O modo simples que tu tens, mas a simplicidade, quando exagerada, fica, por vezes, esconde muita da realidade do conceito histórico que aqui queremos de ti. É bom dizer que todas as cores, os desenhos, aqueles dias em que a menina foi mudar de roupa, o mural do técnico, quem é que não conheceu os murais em Lisboa? Quem é que conheceu? Quem é que não conheceu? Todos nós conhecemos, temos memória, passaram 50 anos. Ou seja, tu participaste, desenhaste, és autora de muito da história, da arte, dos murais desta cidade de Lisboa. Todos conhecemos. Infelizmente, muitos presidentes da Câmara acharam que aquilo era tudo para esborratar. Outros partidos políticos faziam o mesmo. A pergunta é, tens por acaso fotografias, documentos, filmes, ou alguém tem, para que se possa fazer um pouco da história,
porque Fernando Pessoa dizia Lisboa é linda com suas casas de várias cores. Aqui os murais de Lisboa eram bonitos, retratados e descritos à época. Tens alguma coisa? Então é assim, eu tinha slides, bem, uns 400 e tal slides. Alguns eram meus, outros eram de um amigo meu, que é o António, que vive na Madeira, que fazia também muitas fotografias, e uma altura ele disse-me, tu és a fiel depositária. Portanto, eu concentrava para aí 400 e tal slides, só que houve uma altura que eu reparei que os slides estavam a perder cores, estavam a estragar-se. E então, eu, na altura, quem estava na Fundação Mário Soares era o Alfredo Caldeira, de quem sou amiga, e levei para lá os slides, para eles reproduzirem, reproduzirem os slides e para conservarem numa temperatura, segundo ele, para ver se não se estragavam. Pronto, e foi isso que eles fizeram. Eu tenho não tenho os slides, porque os slides estão na Fundação Mário Soares, e eu tenho fotografias. Eles depois deram-me um DVD, acho que é DVD, que agora também já não consigo ver no computador, é complicado. Mas pronto, se formos à Fundação Mário Soares, acho que não há problema nenhum em, não sei se paga alguma coisa, mas eu tenho essas imagens, não é? No meu computador. Eu continuo e faço um pedido. Se for possível, um dia projetar essas imagens e termos aqui uma ação de esclarecimento feita por ti do que é cada uma, onde fica, o que é. Acho que era fundamental, não era? Ou seja, nós todos, no fundo, eu ainda ontem vi um documento histórico de uma bobina que estava escondida de um dos capitães de Abril. Ao fim de 50 anos é que se começa a saber muita coisa. Pois. E, portanto, se nós não queremos que a história se apague, outros momentos e atos históricos infelizes começam a surgir e que a memória depois já não pode reter. Portanto, sim, as imagens estão lá e eles também me pediram outra coisa que eu na altura forneci para eles, das pessoas que eu me lembrava que tinham participado em cada pintura. Algumas, se calhar, já não me lembro muito bem, mas também forneci isso, daquilo que eu me lembrava. Mas pronto, eu no meu computador tenho essas imagens, mas agora... Mas com o leitor de DVDs tu consegues, ligas ao computador e vês. Então, o desafio fica feito, está bem? Falaremos depois, uma sessão, acerca dessa possibilidade e divulgá-la-emos, está bem? Está bem, está bem. Eu queria agradecer pessoalmente e publicamente os desenhos que a Rosário fez de um pequeno jardim escondido em Campos Ourives. Sim! A Rosário fez os desenhos muito bonitos de um jardim escondido em Campos Ourives, dos pequenos jardins que não se vêem cá fora. Pois foi. E no meio dessas árvores eu estou lá sentado. Portanto, agradeço pessoalmente e publicamente essa prenda. Eu também agradeço porque eu gostei muito de fazer esse trabalho. De vez em quando ouvia assim uma música. Foi giro. Muito obrigado. Mas o jardim era o teu jardim. Era o jardim de tua casa. Exato. E aí outra? Eu queria responder um pouco ao Rui, e não sei se a Rosário sabe. Está publicado, eu agora não sei se foi para Gulbenkian, mas temos aqui o Dr. Romo de Carvalho, António Gedeão, fez e está publicado em livro fotografias de todos os murais de Lisboa. Ah, é? De todos os murais de Lisboa. E o sítio onde foram. Portanto, também é uma maneira de nós podermos... Pronto, e estão lá todos. Tu podes identificar ali quais são os do MRPP. Porque há muitos outros murais, não é só os do MRPP. Ele, na altura, fotografou tudo o que havia em Lisboa. E foi publicado. Na Gulbenkian? Eu não sei se foi para a Gulbenkian. Eu penso que neste momento, pelo menos numa parte do espólio, como está na Biblioteca Nacional, que eventualmente está... Mas eu posso saber muito rapidamente. Posso saber onde é que Isto estão. era muito interessante. Era interessante, era.
Porque pelo menos sabes onde é, porque ele tomava nota de tudo, das datas, de quem é que fez, ou do partido político que fez, tudo, tudo, tudo. Pois. E as pessoas não sabem muito isto. A Rosário é quem está na escala. Sou. Parece mesmo a Mariana. Mariana, não é? Pois é. A Mariana é a minha filha, não é? Não, quem está na escada sou eu. Está a Susaninha. Não é isto, ela. A Virgínia acho que não está aqui. Não é a de camisola Guerná, é Virgínia. Não, acho que é o Bação. E o Jorge e a Margarida. Eu estou ali em cima. E ela é que está em cima da escada. Ela está a desenhar. Ela está a desenhar as pessoas. Exato. Na escada ali. Na parede, a pintar a parede. E parece, Mariana parece comigo, não é? Pois. Eu só quero contar mais um que tu me disseste que eu acho o máximo. A Rosário, quando estava na escola primária, a professora pedia-lhe para ela ir ao quadro desenhar uma coisa que era a propósito da lição que ela estava a dar. Era. E eu acho isso tão engraçado. Portanto, reconheceu a qualidade dela a desenhar e pedia-lhe esse apoio. Mas aquilo era uma escola que não era tudo rosas, não é? Naquela altura havia muitos meninos e meninas que vinham para a escola descalços, às vezes com muito frio, não é? Gente muito pobre, pois. Porque ali está tudo assim com o ar assim muito, muito bem, mas não era. Às vezes. Pois. As fotografias de turma. Ali estão umas meninas muito alvas, muito. É. Umas meninas todas muito elegantes. Todas. No ar provocatório, é assim, eu conheci, e tenho a impressão que conheço todos os cartazes feitos no Campo Vivo por ti para desafiar as pessoas a desenharem Campo de Ourique, os seus bairros, os vários espaços, a Rua da Páscoa, o quartel, para fora. O que é que uma pessoa necessita para fazer desenho? Neste caso, tu fazes aguarela. Que materiais levas? Quer dizer, quando eu desenho nos diários gráficos, é assim, eu utilizo canetas, utilizo lápis de cor aguareláveis e utilizo as aguarelas, embora eu não considere que uma aguarela é assim uma coisa muito... A aguarela é das técnicas mais difíceis, não é? Porque nós temos que ter a noção que não andamos ali a pintar por cima. Portanto, eu não considero que isto seja uma aguarela, o que eu faço no diário gráfico. Uso as aguarelas para a cor, etc. Mas não acho que seja uma técnica da aguarela, porque a técnica da aguarela tem que se ter muito cuidado, não passar por cima. Não se pode corrigir. Exatamente. Portanto, isto utiliza as aguarelas, mas eu não acho que seja uma aguarela. Mas utiliza as aguarelas, sim. Mas Não usas lápis de cera? Às vezes, mas uso mais lápis de cor aguareláveis, que eu depois posso lá ir outra vez com a aba borrar. e para quem bocado. nunca viu os tojos de desenho com que ela vai para a rua, tem lapinhos assim com 5 centímetros de tamanho, com muitas Pois é. cores e vai apontando qual é a cor aqui Pois. e acolá. Há uma coisa que eu queria dizer, e porque me lembrei, é que nos diários gráficos a gente não usa lápis, não anda a apagar o desenho. É muito raro. Não. Desenhamos logo a caneta. Ou, E aquilo- ou quando se desenha lápis, não andamos com a borracha atrás. Pois é isso, a borracha não existe. Não, borracha não.
E pronto. Rosário, a propósito do que o Rui há bocado estava a perguntar, Espera, microfone. tu já fizeste uma apresentação em Tavira, não foi? Dos murais. Fiz. Aqui há uns anos eram um bocadinho as mulheres de vários partidos. Já não sei em que data era. E eu de facto fui apresentar o trabalho que eu tinha feito, no fundo, trabalho político, não é? Que eu tinha feito nos murais. Mas já foi aqui há uns 6, 7 anos. Mas foi. E havia mulheres de outros partidos, sei lá, outras ligadas à poesia ou outras coisas. Foi na biblioteca. Biblioteca Álvaro de Campos. Que o Álvaro de Campos é de Tavira, não é? É. Ora bem, muito obrigado, Rosário. Obrigada. Espero que tenham gostado. E agora podem ir desenhar, porque para desenhar basta um papel e uma caneta. Pois, já agora, desenhar, o não ter jeito não é bem assim. Todos desenhamos, em criança, todos. E o desenhar é gostar de desenhar, pronto. Mesmo que. É gostar, não é mais nada, pronto. E ousar. E não ter Ousar medo de desenhar. errar. Ai, vai ficar feio. Não sou capaz. Não há desenhos feios. Obrigada.